Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 26 de abril. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Porém, eu vos disse: vós me vistes e não acreditastes em mim. Mas aqueles que o Pai atrai até a mim, eu não os afastarei. Porque o Pai é quem enviou, o Pai é quem me deu. E todo aquele que o Pai me deu, eu ressuscitarei no último dia. Porque foi para isso que eu desci do céu, para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Pois foi para isso que eu vim, para cumprir a vontade do Pai. E é o Pai que diz que todo aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, terá a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos um embate de Jesus em torno do pão da vida, do pão do céu. E todo esse capítulo 6 de João será um grande embate entre Jesus e as autoridades. E esse evangelho de hoje também vai chamar a minha atenção e a sua também, porque nós podemos ver Jesus e não crer nele. Vemos Jesus quando nós aprendemos nas catequeses sobre ele. Vemos Jesus quando os nossos pais nos comunicam em casa também a tradição da sua fé. Vemos Jesus quando nós estudamos academicamente Jesus como um grande vulto do passado, mas tudo isso significa ver Jesus de modo corporal, ver Jesus de modo histórico. Isso ainda não é a fé. Por isso Jesus hoje vai contrapor aquele pão que Moisés havia dado no deserto ao pão que ele dará, que é o seu próprio corpo. E Jesus também vai utilizar aquela passagem onde Deus diz a Moisés: eu sou. Porque Jesus também agora vai revelar a sua identidade divina. Mas os seus contemporâneos, aqueles que tinham informações históricas sobre ele, é o filho de Maria, é o filho de José, seus irmãos moram aqui entre nós, ele é o Nazareno. Eles viam corporalmente a Jesus, mas não conseguiam enxergar que ali estava o homem-deus e o Deus-homem que veio a este mundo. Por isso Jesus vai dizer que é o Pai que atrai a cada um de nós até Ele. É o Pai que nos leva até Jesus. E se nós formos até Jesus atraídos pelo Pai, Jesus vai dizer: eu não os afastarei, eu não os perderei, porque esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele atraiu até mim. Agora presta atenção então nesta proclamação de Jesus. Eu vos disse, mas vós não acreditais. Vós me vistes, mas vós não acreditais. Um dia nosso pai São Francisco, preocupado também com a vida espiritual dos frades, ele também exortava os frades dizendo que nós deveríamos tomar cuidado. Tomar cuidado para que a gente também não viesse a enxergar corporalmente o corpo do Senhor, mas não espiritualmente. Para que assim também nós não viéssemos a ser reprovados como aqueles que atravessaram o deserto saindo do Êxodo. Nem todos entraram na terra prometida. E por isso diz nosso pai São Francisco: mas aqueles também que viram corporalmente a Jesus, mas não creram que ele é o Filho de Deus, esses também foram reprovados. E nós ainda hoje, quando vemos corporalmente o corpo e o sangue do Senhor, mas não cremos que realmente Ele está ali presente, diz Ele, nós também seremos reprovados. Por isso Jesus diz aos seus ouvintes: mas eu vos disse, vós me vistes, mas não acreditais. Porque somente aquele e aquela que é atraído pelo Pai é capaz de crer em Jesus. Somente aquele e aquela que o Pai atraiu, que o Pai selou com seu Espírito, é capaz de ir até Jesus e reconhecer o seu senhorio. Por isso Jesus vai dizer: a vontade do Pai é que todo aquele que Ele me deu, que Ele atraiu até a mim, que não morra, mas tenha a vida eterna, e eu não os perderei,
porque foi essa a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Hoje Jesus fala de posições muito sérias da nossa fé. Hoje ele fala então desse pão que veio do céu, que é Ele, maior do que aquele pão do deserto que Moisés havia alimentado o povo. Hoje Jesus fala do seu senhorio e da sua maioridade também com relação a todos os profetas. Hoje Jesus convida a mim e a você a irmos além da aparência, além do corporal, para professarmos a fé de que Ele é aquele que desceu do céu, de que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos dar a salvação. E Jesus vai dizer, a vontade do Pai é esta, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que todo aquele que vê o Filho do Homem e nele creia, tenha a vida eterna e eu ressuscite no último dia. Às vezes a gente fica pensando, por que que as crianças terminam a catequese? Por que que os jovens terminam a catequese? Por que que muitos casais fazem os seus encontros, participam dos seus retiros, mas não se convertem, mas não mudam de vida, mas não sentem a presença de Jesus? É justamente por isso, porque muitos de nós enxergamos Jesus somente de modo corporal, de modo somente humano, mas não conseguimos enxergar além disso, não conseguimos ir além, porque é o Pai que nos leva até Jesus, é o Pai que nos atrai até Jesus, é o Pai que nos dá a Jesus. E assim que Jesus toma então posse daqueles que foram dados pelo Pai, diz ele, eu não afastarei nenhum deles, eu não perderei nenhum deles, porque esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me enviou, daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta palavra de hoje ajude você e ajude a mim a tomarmos cuidado e a investirmos ainda um pouco mais na nossa vida espiritual, com a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, obedecida como nos manda a nossa fé, a confissão, o terço de Nossa Senhora, porque esses são meios humanos, são meios que podem nos ajudar, se o Pai nos atrair até Jesus, a nos mantermos firmes no caminho. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando na comunidade da Igreja São José, aqui na Bela Vista, e estarei também visitando os enfermos. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Jesus é o pão que veio do céu. Amém.